Capítulo 17. Ano 1944, depois de Cristo. Desta vez, o sonho, pesadelo explicando melhor, dizia que ela havia estado naquele lugar várias vezes. Como ela tinha essa certeza? Não sabia. Era apenas uma certeza. O pesadelo se repetia e se repetia, a ponto de Vitória não conseguir mais discernir se estava mesmo sonhando ou acordada e vivendo aquilo. Tudo se misturava e se repetia. O trem de carga chegando ali, depois que ficamos 3 dias e 3 noites enfiados dentro dos vagões. Estavam tão abarrotados que dormíamos em pé, apoiados uns nos outros. O balde de necessidades em pouco tempo fedia insuportavelmente. Mal conseguíamos respirar. Pessoas entravam em pânico naquelas condições, choravam ou gritavam. Haviam mães com bebês de colo, crianças, velhos, todos jogados ali do mesmo jeito. 2 mulheres morreram em nosso vagão e não sabíamos o que fazer com elas. Ouço os alemães aos berros, gritando nos alto-falantes. Alguns tinham cães presos nas coleiras, outros estalavam chicotes para que as pessoas saíssem logo dos vagões. Centenas de pessoas tinham chegado mortas. Era madrugada e estava frio. Westerbork, o campo de transição de onde tínhamos vindo, agora parecia um paraíso. Os vivos se empilhavam em filas quilométricas. Alguns estavam muito apavorados. Outros ainda tinham um resquício de esperança de que aquele seria apenas um campo de trabalho. Mas quando noto que há centenas de prisioneiros ali, ajudando os recém-chegados a desembarcar, e vejo seus rostos, sinto vontade de vomitar. São tantos prisioneiros, não apenas nós que estamos chegando, mas os que já estavam lá. Mal há espaço na plataforma. Ficamos empilhados, prensados uns nos outros, esperando a fila andar. Percebo que os prisioneiros recebem a incumbência de retirar os mortos de dentro dos vagões. Muitos deles não passam de trapos humanos. Quanto a nós, ali mesmo, no desembarque, somos separados. Homens de um lado, mulheres do outro. Os médicos nazistas determinam quais serão mortos. Imediatamente. Os que não representam força de trabalho aproveitável vão para a câmara de gás. Crianças muito pequenas, gente idosa ou doente. Eu não sabia disso na época. Sinto um cheiro estranho no ar, de fumaça misturada a... Prefiro não pensar a respeito. Por fim, eu, minha mãe e minha irmã somos levadas, junto com uma infinidade de outras mulheres, para um pavilhão enorme. Meu pai e os outros homens que estavam no nosso grupo desapareceram. Não sei para onde foram encaminhados. Eu não veria nenhum deles nunca mais. Tropeço nas pedras do caminho. Mal enxergo onde estou pisando. Os oficiais nos mantêm todas muito juntas, como um bloco. No pavilhão, nos mandam tirar nossas roupas. Está muito frio. E o outono só começa dentro de alguns dias. Os olhares de todas espelham uma imensa tristeza e algo como torpor ou loucura, como se algumas já nem estivessem aqui, mais perto da morte que desta vida. Meus cabelos são cortados, vejo os cachos caindo no chão e engulo as lágrimas. Passam uma máquina brutalmente em minha cabeça, até que nada reste. No meu pulso é tatuado um número. Estou tão apavorada que aquilo dói mais do que deveria, eu acho.
Não sei o que foi feito de minha bagagem. Foi levada, assim como a de todos. Ficamos sem nada, seja um agasalho ou uma troca de roupa. Logo entendo o motivo. Deram-nos um uniforme listrado, e fim. Só mais tarde fico sabendo que estamos em Auschwitz-Birkenau. Somos encaminhadas para barracões enormes de madeira superlotados, onde há apenas beliches apertados que chegam até o teto. Mais nada. Aquele cheiro continua impregnando o ar. Cheiro de morte. Passamos horas nas filas todos os dias para sermos contadas. Horas. Não importa o clima. O trabalho é árduo e infindável. Carregam-se pedras para novas construções, acredito eu, e se está chovendo, tudo se torna um lamaçal. Pessoas morrem ali mesmo de exaustão e doenças. Ou são mortas. Depende do humor dos oficiais. Descobri que cheiro é aquele. É o crematório. Funciona 24 horas por dia. Depois de mortos nas câmaras de gás, os corpos têm que ser transportados para o crematório. Os próprios prisioneiros têm de realizar essa tarefa. Contamos os dias para não perder a data do Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Foram poucas semanas de espera. Embora não haja comida e nem possamos acender velas, cantamos baixinho algumas músicas no escuro do barracão. Pois nós somos teu povo, e tu és nosso Deus. Nós somos teus filhos, e tu és o nosso Pai. Veja como estamos perante a ti, humildes e carentes de virtude. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quem sabe o que poderá nos trazer este novo período? Quem sabe o final da guerra? Foi esse o meu pedido. Dentro de 2 semanas é Sukkot, a festa dos tabernáculos. Antes é Yom Kippur. Será por acaso que estamos aqui, justo neste período? Embora seja tempo de pedir perdão, e depois 7 dias de regozijo e de gratidão em Tirei. Também é impossível deixar de recordar o significado principal do Sukkot, o sangue dos cordeiros que impediu o anjo da morte de atingir os filhos primeiros dos hebreus. Me recordo da libertação e agora me pergunto, por quê? Por que ele nos abandonaria? Porque todo o nosso sangue derramado não pode impedir os novos anjos da morte atinjam-nos e nos firam. Mesmo assim, ouso ter esperança. Durante os 7 dias cantamos e oramos, escondidas no fundo do barracão. Outras se juntam a nós na escuridão. Aquelas que não são judias apenas ouvem e choram. Cada qual reza em sua própria língua, para o seu próprio Deus. Bergen-Belsen não é muito diferente do que já vivi em Auschwitz, onde passamos mais ou menos 2 meses. Lá eu me separei do meu pai, mas pelo menos nós, as mulheres da família, tínhamos estado juntas até então. Contudo, eu e minha irmã fomos transferidas para Bergen-Belsen e minha mãe ficou em Auschwitz. Ela não foi considerada apta para a remoção e o trabalho que nos aguardava. A saúde era fator fundamental e ela não tinha o necessário. Então somos só eu e Margot agora. Há rumores de que os russos estão avançando, ganhando terreno. Por isso os nazistas resolveram ganhar tempo e enviar o máximo de prisioneiros que ainda têm força de trabalho, direto para a Alemanha. Ainda ouço a voz da minha mãe gritando e chorando: as crianças, as crianças! Outras mulheres olham para nós, direto nos olhos. Um olhar compadecido, um olhar de aguente firme, vocês podem. Uma senhora do nosso barracão
Ampara minha mãe nos braços. Não vejo mais nada depois disso. Fomos amontoadas de novo em um comboio lotado. Seguro a mão de Margot com força. Não me esqueço dos olhos dela. Fundos no rosto, assustados. Nenhum oficial nos dizia nada sobre o que estava acontecendo. Aqui, novamente nuas. Temos o pouco de cabelo que havia crescido, raspado outra vez. Estou com muito frio. Perdemos muito peso também. Às vezes não sei se é melhor ficar aqui fora, onde há ar, mesmo no frio intenso, ou do lado de dentro dos barracões, empilhada ao lado dos outros. Logo será inverno e, ao que parece, estamos no norte da Alemanha. Pensar que eu nasci aqui, que eu sou alemã. Mas, quando a guerra terminar, desejo me tornar holandesa. Afinal, de um jeito ou de outra, lá eu fui acolhida. Quando tem sol, tiro o uniforme e me enrolo na coberta, para ver se os piolhos saem das minhas roupas. Mas dura muito pouco, pois basta entrar no barracão à noite e logo começo a sentir a coceira novamente. O que me resta fazer se não colocar a roupa no sol de novo amanhã? Todos os dias há mais corpos. Alguém que está vivo à noite, de manhã pode ser um corpo jogado ali, para assombrar os vivos. As semanas vão passando, o frio é terrível e neva. Minha irmã tem febre alta. Muitos estão assim. Disseram que é um surto de tifo que percorre os barracões por causa dos ratos, dos piolhos e das pulgas. Além dos mortos, já tentaram enterrá-los em valas coletivas, mas há corpos demais. Então apenas ficam por aí. Agora estão queimando. O cheiro se espalha dia e noite. Em Auschwitz era pior, com o calor que ainda fazia. Os cadáveres apodreciam em vez de congelar. Os nazistas usavam tratores para empurrar os corpos que não conseguiam cremar para dentro dos buracos gigantescos. Eram pilhas e pilhas e pilhas. Estou preocupada com minha irmã. Ela vomita e agora tem diarreia. Percebo quando ela precisa sair do barracão, pelo modo como geme ao meu lado e se contorce. Eu me ergo para tentar ajudá-la, mas Margot está piorando. Cada vez mais fraca, os ossos despontam, aparecendo. Os meus também aparecem, mas ainda tenho forças. Quando olho de novo, vejo que os dias passaram e o corpo de minha irmã está cheio de manchas vermelhas. Fico assustada e a chacoalho com cuidado pelo ombro, mas desta vez ela não acorda. Balbucia quando chamo seu nome, mas ela está em uma espécie de entorpecimento. Fala coisas sem sentido, está mole, muito, muito quente. Lá fora venta tanto. As correntes entram pelo barracão. Começo a chorar e apoio a cabeça dela em meu colo. Sua boca está entreaberta e vejo como está seca. Puxo o lábio para baixo e não há saliva. Quem sabe ela apenas precise de água. Está perdendo muita água, pois transpira muito. A diarreia está pior. Tenho que conseguir água. Apoio a cabeça dela com cuidado no chão. A água que existe é da neve, mas já está muito suja, derretendo, cheia de lama. Mesmo assim, saio do barracão enxugando as lágrimas. Ninguém presta atenção em mim. Não sei o que fazer. Assim que volto, ela está toda suja, deitada sobre suas próprias fezes e sangue. Não sei o que fazer. Alguém sugere que eu rasgue um pedaço do meu uniforme e a limpe. É o que faço, mas não resolve por muito tempo. Ela está se esvaindo na minha frente. Sei que não vai durar muito.
exatamente como os demais. Se era para ser assim, eu teria preferido saber que Margot morreu nas celas de banhos. Teria sido mais rápido. Eu nunca fiquei sabendo exatamente o que acontecia lá, ou como acontecia. Mas vi as pessoas entrando em Auschwitz, filas e filas. Na primeira vez, enquanto eu olhava, disseram que os agentes da SS os tinham levado para o banho. Mas, quando estavam todos lá dentro, um agente subiu no telhado, colocou uma máscara de gás nele próprio e jogou alguma coisa perto da portinhola lá em cima. Depois a lacrou. Durou apenas alguns minutos. Meu corpo inteiro tremia e fui tomada pelo pavor. Mesmo as paredes sendo tão grossas, era possível ouvir gritos. Eu não quis ficar ali mais tempo e fui o mais longe que podia. Minhas pernas hesitavam em me carregar, mas eu tinha que ir longe. Todos morrem ali. Quando a noite caiu, consegui carregar um pouco de água, o mais limpa que me foi possível encontrar. Mas não consigo fazê-la beber. Minha cabeça martela. Não tenho como lhe dar água. Fui rasgando pedaços de minha roupa para limpá-la e fiquei deitada ao encontro de seu corpo para que não sentisse tanto frio. De manhã estava morta. Enquanto eu chorava, duas mulheres arrastaram seu corpo para fora. Não sei onde o puseram. E deito na cama sem me importar. Ela se foi. Para ela, o sofrimento acabou. Essa é a libertação. Depois, em poucos dias, era eu quem estava vomitando e febril. Minha mente afundava e depois ressurgia em períodos mínimos de lucidez. Esperei por minha própria libertação. Sei que morri ali. Éramos apenas adolescentes, mas a guerra acabou logo. Bergen-Belsen foi libertada pelos britânicos em abril de 1945. Poucos dias depois da minha morte, porém, graças aos relatos do meu diário, enquanto minha família permaneceu escondida na Holanda, mais um dos meus desejos foi satisfeito. Continuei a viver mesmo após a minha morte. Como acontece nos sonhos, de repente, eu era uma mulher adulta polonesa. Estava lá de novo. Entendi que meu espírito podia ser repartido e minha consciência dividida. Cheguei mais cedo em Auschwitz, desta vez, antes de 1942. O trem de carga aportou ali de madrugada e ficamos muito tempo em uma fila. Eu não sabia direito onde estava, nem que lugar era aquele. Nenhum de nós sabia, mas percebemos que devíamos passar primeiro por uma espécie de triagem feita pelos médicos nazistas do campo. Alguns eram liberados para um lado, alguns outros eram destinados para outro lado. Fiquei sabendo depois que muitas das crianças e pessoas que não representassem força de trabalho iam direto para a câmara de gás. Naquele momento eu não sabia. Os outros, aparentemente, também não. Estávamos completamente perdidos. Ali era diferente dos guetos, diferente de Varsóvia. Achávamos que era um local de trabalhos. Só não podíamos imaginar que trabalharíamos até a última gota de força, até a morte por exaustão, maus tratos, doenças ou espancamentos. Percebi que as crianças estavam sendo separadas dos pais. Disseram que havia um campo só para crianças. Comecei a ficar aflita e os segurei. Meu filho, de 10 anos, está ao meu lado, agarrado em mim. Minha filha de 8 segurou-a no colo. Eu não conhecia aquele homem que estava diante de mim, fazendo a triagem. Mais tarde soube que era o comandante de Auschwitz, Rudolf Höss.
Ele elogiou minha beleza, fez perguntas. Fiz questão de deixar claro que não era judia nem comunista. Era polonesa e católica. Ele ainda perguntou: crê no Redentor? Ao que respondi sim. Dada a minha condição acima dos malditos judeus, eu poderia escolher com qual dos meus filhos queria ficar. Como eu podia escolher? Não tive sequer um minuto inteiro para isso. Ross disse que, se eu não escolhesse, levaria as 2 crianças para a morte imediata. E de fato fez, quando não consegui dizer nada exceto implorar. Implorei, pois não podia escolher. Eu não podia. Mas então o comandante deu uma ordem para serem levados, e minha filha chorava muito. Estava muito cansada. Em uma atitude de completo desespero, eu fiz minha escolha no último instante. E foi assim. Os 2 foram levados de mim, naquele dia. Mal pude abraçá-las, minhas crianças. Uma foi enviada ao campo das crianças, mas eu jamais a vi novamente. A outra morreu naquela noite. Muitas outras crianças estavam sendo separadas dos pais, e havia choradeira e gritaria. Mas só até os oficiais e soldados que nos recebiam começaram a atirar, berrando e ordenando que calássemos a boca. Por que alguns morrem e outros apenas sobrevivem? Não sei dizer. A decisão que fui obrigada a tomar, ou melhor, a não decisão que tomei, assombrou a minha vida até o fim. Corroída pela culpa, assumi uma postura destrutiva em relação a mim e a quem eu amava. Jamais pude me deixar ser feliz, mesmo tendo sobrevivido ao Holocausto. Como sobrevivia em Auschwitz-Birkenau até janeiro de 1945. Em parte, sorte. Eu falava e escrevia alemão fluente e precisavam de alguém nessas condições para auxiliar em um serviço de escritório. Durante um tempo fiz esse trabalho. Enquanto estava ali, conseguia comida, uma roupa melhor e menos exposição ao frio. Não precisei cavar valas, limpar latrinas, trabalhar no crematório, mas fiquei no campo por tempo demais. A perda de peso acentuada ia me deixando caquética. Quando não comemos, o corpo devora a si mesmo, procurando energia. Derrete a gordura até não restar nada, e então digere os músculos e muitos outros órgãos. Os ossos também são consumidos, ficam frágeis. O coração perde massa muscular em um estágio avançado de desnutrição. Não consegue mais bombear o sangue. Eu percebia que meu corpo progressivamente não queria me obedecer. Estava esgotado e sem energia, mesmo para coisas pequenas. Eu tinha que me obrigar. Tive anemia muito grave. Também dava para notar que algo estava errado com o meu sangue. Pequenos cortes e ferimentos levavam muito tempo para estancar o sangue e para curar. As infecções, até as mais simples, podiam ser fatais, porque nessas condições o sistema de defesa do corpo se desativa. Tudo isso foi me explicado pelos médicos depois, quando saí de lá. Disseram o que tinha acontecido com meu organismo e o que fariam a fim de recuperá-lo. A fadiga era indescritível e me acompanhava o dia todo. Era difícil caminhar, difícil me levantar, difícil trabalhar. O frio, o cansaço, o medo, as mortes infinitas. Eu me via apalpando braços e pernas e sentia os ossos por baixo, uma camada de pele sobre ossos. Acordava tremendo, encolhida no inverno. A neve se acumulava e o frio cortava até os ossos. Uma vez desmaiei, nem sei como. Ao dar por mim, estava caída na lama.
o uniforme todo sujo e congelando de frio. Ninguém havia me ajudado, imaginando que eu estivesse morta. Meus cabelos cresceram um pouquinho, mas foram ficando como palha. Começaram a cair, até não sobrar quase nada. Minhas unhas eram uma fina película que se dobrava. As menstruações cessaram por completo. Meus dentes iam caindo um a um. Os nazistas congelaram uma mulher, certo dia de inverno. Jogaram água nela até que congelasse, o que levou bastante tempo. Puseram-nos em filas para assistir no meio da neve. Os agentes ficaram com os fuzis apontados para nós e ninguém podia interferir, inclusive a filha daquela mulher. Quase congelamos, nós também, ali, debaixo do vento, da geada. Eu não sentia meus pés. Depois, passaram a doer terrivelmente. Achei que pudesse perdê-los. Eles congelariam como aquela mulher. Depois seriam amputados a machadadas, talvez, e me deixariam sangrar até a morte. Não era raro ouvirmos gritos de mulheres implorando por suas vidas, mas um soldado da SS podia fazer tudo o que quisesse. Mandar uma mulher despir-se de suas roupas escassas apenas para que ele limpasse as botas nelas, ou atiçar um dos cães das matilhas contra alguém que caísse ao chão. Uma prisioneira foi atacada de graça por um destes e no final do dia morreu em decorrência de hemorragia e de estragos no pulmão, eu acho, porque foi ficando roxa até parar de respirar. Uma morte súbita e aleatória. Qualquer coisa podia virar uma arma na mão dos nazistas. A coronha de uma espingarda, uma pá, um cacetete. Durante todo o tempo, seu trabalho era exterminar pessoas. E no fim do dia, muitas vezes, era possível ouvir as cantorias, as marchinhas tocadas e a confraternização com os familiares e amigos nas casas que ficavam na orla do campo. Como se bem ali ao lado não houvesse um matadouro humano. Pessoas morrendo de fome, privação de sono e inanição de um brutal ritmo de trabalho, além do sadismo incessante por parte da SS. Eu me sentia deprimida como nunca estive em minha vida. Olhava para fora dos barracões e via tudo coberto de neve no inverno. Era uma visão desoladora e desesperançosa. Os médicos disseram que a depressão pode acompanhar os quadros graves de desnutrição. O cheiro dos crematórios era constante, dia e noite. Uma lembrança eterna do que estava acontecendo. Quando a demanda de mortos era excessiva, eles os queimavam ao ar livre, em valas enormes. O cheiro de putrefação é medonho. O inferno não pode ser pior do que Auschwitz-Birkenau. Aqui há fogo, chamas e fumaça, e o cheiro de carne queimando. Cheiro de morte, e morte espelhada em cada um dos rostos vivos. Depois que o Exército Vermelho libertou Auschwitz-Birkenau, fiquei internada por 2 anos em uma clínica europeia. Pesava menos de 40 quilos. Eu não tinha mais família, assim como tantos outros que sobreviveram à Segunda Guerra, de um jeito ou de outro. Foi um milagre eu ter sobrevivido. Para apagar os vestígios do que ocorreu no campo, antes da chegada do Exército Vermelho, a SS implodiu as câmaras de gás e evacuou a maioria dos prisioneiros. Muitos foram mandados para Bergen-Belsen, na própria Alemanha. E muitos outros prisioneiros foram obrigados a sair do campo nas marchas da morte. As forças que libertaram os campos foram testemunhas das condições inimagináveis impostas pelos nazistas e ainda encontraram pilhas enormes de corpos que não haviam sido enterrados. Havia poucos sobreviventes,
mas tão fracos que mal podiam mover-se. Muito tempo depois, conheci uma moça sobrevivente de Dachau. Ela contou-me que os soldados americanos não estavam preparados para aquilo. O rosto deles dizia tudo: o pasmo, a indignação, a perplexidade absoluta. De repente, de soldados passaram a enfermeiros naqueles primeiros dias, até que equipes especializadas começassem a chegar de todas as partes. O que os alemães haviam feito estava muito além de qualquer explicação. Os americanos precisaram de escavadeiras para juntar os corpos e enterrá-los em valas. Os alemães foram obrigados a ajudar. Mandaram vir as pessoas que moravam em vilas próximas, nas redondezas, para que vissem com seus próprios olhos o que tinha acontecido debaixo de seus narizes. Eles eram culpados, e igualmente culpados como os nazistas. Deixaram acontecer, fecharam os olhos, e eles foram obrigados a ajudar a enterrar os mortos. Ela contou que milhares de prisioneiros estavam tão debilitados que morreram mesmo depois de o campo ser libertado. O dia raiava e, mesmo estando livres dos nazistas, havia mais e mais mortos, cujo organismo nem mesmo aceitava a ingestão de alimentos sólidos e calóricos que eles, sem saber o que fazer, davam-lhes. Por mais estranho que possa parecer, e absolutamente inverossímil, minha sensação é de ter estado nos campos, ter perdido minha família, meus amigos, meus amores, muitas vezes. E não apenas nos campos. Naquele momento da história eu também fui alemã. Nasci e vivi na Alemanha. Kassel, minha cidade, na região de Hesse, foi alvo de bombardeios contínuos que começaram no ano de 1942 e foram quase até o fim da guerra. Estávamos acostumados a nos refugiar nos porões das casas ou nos abrigos antiaéreos, mas, por algum motivo, naquela noite, o sinal não disparou a tempo. As pessoas estavam dormindo, o barulho era sempre ensurdecedor. Mas nessa noite foi muito pior. Era a madrugada de 22 para 23 de outubro de 1943, e a Força Aérea Britânica atacou sobre o centro da cidade. Foi uma tempestade incendiária. Recordo a dor profunda de ter sido a única sobrevivente, porque eu estava acordada. Estava no porão, escrevendo. Só por esse motivo não morri como os outros. Eu queria ter morrido. Minha família, meus amigos e meus vizinhos todos estavam mortos e, depois que tudo acabou, foram enfileirados nos escombros da rua. Não tinha sobrado praticamente nada. A fumaça negra invadia o céu e nos asfixiava. Os olhos das pessoas refletiam-se, escuros como a fumaça, olhando uns nos outros, tentando adivinhar. Não apenas o próximo bombardeio, mas o que seria da Alemanha ao findar o conflito? Pois havia outras cidades alemãs sendo devastadas por bombardeios. E se fôssemos invadidos? Eu estava sozinha agora, de novo. Só naquela noite foram 10.000 pessoas mortas em Kassel. Eu já tinha sido adotada uma vez, ocasião em que minha mãe entregou-me a uma família que poderia cuidar melhor de mim. Íamos os dois juntos, eu e meu irmão menor, mas o perdi antes de chegarmos. Agora perdi a minha família inteira pela segunda vez. Em uma única vida. Perdi também o menino que eu amava, que me amava. Mesmo sendo alemã, a guerra me privou de tudo o que eu tinha. Não era apenas a morte que eu experimentava, vez após vez, mas a perda dos que eu amava, sempre, um após o outro. Então eu era inglesa, e os bombardeiros alemães sobrevoaram e atacaram a capital do Reino Unido por 76 noites consecutivas.
Nós morávamos no campo, mas eu tinha assuntos a resolver na cidade e estava lá quando tudo aconteceu. Ficamos ilhados, eu e alguns amigos de trabalho, escondidos nos escombros das casas, esperando que algo pudesse nos salvar em meio ao caos. Era uma dificuldade e um risco sair dali para qualquer coisa, para arrumar suprimentos, comida e água. Cerca de 25.000 pessoas morreram naqueles dias. Mais de 1 milhão de casas foram destruídas. O som dos aviões, o som do lançamento das bombas, por fim, as explosões. Eu morri ali. Eu morri em Hamburgo. Morri em Berlim. Eu sei que tudo isso aconteceu. Vi de perto o que os homens podem fazer uns aos outros. Eu morri em Waverly Hills.